Seja bem-vindo a uma tarde de bate-papo aqui hoje sobre visagismo. Tenho a oportunidade de convidar 3 professores para virem aqui trocar uma ideia. Hoje eu vou torcer eles, fazer perguntas. Hoje eu vou representar vocês aí que estão assistindo. Então, se você tiver também alguma pergunta, coloca aqui nesse balãozinho. Lúcio, seja bem-vindo. Me confirma, por favor, se o meu áudio está ok, se o áudio está bom. Vai rolar esse bate-papo. André Claret, meu amigo, como você está? Esse papo sobre visagismo, a professora Tânia também já está aí. Então, antes de eu trazer os convidados de hoje, eu vou primeiro, quero saber de vocês, como é que vocês estão, se o áudio está ok. Maravilha, maravilha, Lúcio, muito obrigado. Coloca aí o nome da cidade que você tá, coloca aí para eu saber o nome da cidade que você tá, um pouquinho antes dos professores entrarem, chegarem. A gente vai bater um papo hoje sobre visagismo. O som está ótimo, a professora Tânia falou, que bom, fico agradecido. Thaís também chegou, mais um pouquinho, a gente já eu coloco eles aqui junto. Enquanto vocês vão chegando, enquanto a gente vai convidando o pessoal, enquanto vocês colocam o nome aí, o nome da cidade em que vocês estão. E a gente vai começar com tudo. Já apareceu uma câmerazinha aqui. Silvana, como vai? Professora Tânia já chegou, professora Thaís já chegou para esse bate-papo de hoje. Nós vamos ter um bate-papo bem legal aí. Eu vou divulgar aqui, mandar um aviãozinho para a galera que eu prometi que ia avisar a hora que a live fosse começar. É um bate-papo 100% sobre visagismo. Vai ser muito interessante porque eu vou ter a oportunidade de entrevistar, né, praticamente, bater um papo aqui com os professores, perguntar para eles o que todo mundo quer saber. Sabe aquilo que todo mundo quer saber? Normalmente as perguntas que me mandam sobre as ferramentas, sobre o teste de coloração pessoal, sobre a cor de cabelo que mais combina com cada pele, sobre os livros de visagismo que hoje são utilizados aí. A gente vai bater um papo bem interessante, bem legal. Então aproveita, se você tem alguma pergunta ou se surgir alguma pergunta aí hoje nesse bate-papo, quando você estiver aqui com a gente ouvindo esse bate-papo com os professores, se surgir alguma coisa que você quer perguntar, hoje é o dia. Hoje vai ser um papo bem legal. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque a gente fez um bate-papo desse esses dias e na hora de salvar o bate-papo apagou. Bom para a gente que voltou mais uma vez, bom para vocês que vão poder ver ao vivo e vão poder participar com a gente. Mas ó, essa coisa do visagismo, falando sério, é uma coisa muito louca, porque onde a gente vai, né? Teresina, Piauí, Lúcio colocou, que legal. Tem uma música que toca aqui no Nordeste, né? Que fala que tem hora que dá vontade de bater no Piauí. Tá tocando muito essa música aqui, eu não sei nem de quem é, mas toca direto. Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui antes de convidar os professores para eles entrarem, eu vou fazer uns spoilers aqui para vocês. Estou vendo a Thelma, da Raiz Latina. É uma nossa amiga aí, dessa marca maravilhosa, Raiz Latina, que tem produtos incríveis. Inclusive, a técnica da Raiz Latina é uma das participantes da imersão do Visagismo Lab dessa edição. Então, fica nesse bate-papo aí que você vai saber muita coisa. A professora Thaís foi convidada hoje, exatamente. Hoje eu vou fazer esse papel de perguntar para a Thaís, né, essas perguntas que todo mundo quer falar sobre coloração pessoal. Tô vendo aí o pessoal lá da Moments também, que arrasa nos óculos, arrasa nas consultorias. E a Thelma colocou aí, sim, estamos ansiosos para estar juntos. Que legal, Thelma. Então hoje eu vou fazer uma prévia, a gente vai bater um papo. Eu já vou trazer agora a professora Thaís aí, a professora Tânia, já o professor Robson vai chegar. E eu vou fazer algumas perguntas que todo mundo quer saber, né? Essas coisas assim, eu vi até um vídeo da Moments, estilo que eles fizeram muito legal, falando dos óculos, falando do estilo, né? Falando da intenção. A professora Thaís, inclusive, é uma especialista nesse direcionamento de intenção, né? A mensagem da imagem. Então eu estou muito feliz de a gente poder construir. Eu trouxe algumas coisas aqui, mas os professores também vão trazer isso no ao vivo hoje. Eu só vou mostrar para vocês porque eles separaram lá para a gente mostrar nesse bate-papo. Essas aqui são as ferramentas que auxiliam na descoberta do formato de rosto, né? Essa é uma das dúvidas que muita gente tem, tanto para querer saber qual é o formato de rosto que a gente tem. A maioria das pessoas querem saber qual é o formato do meu rosto, até porque muitas pessoas acham que tem o rosto
arredondado e não é verdade, né? Que tem um redondo no rosto e não é verdade. E também para nossa cliente, né? Para nossas consultorias, para o nosso bate-papo. Hoje você vai saber o que são essas ferramentas aqui e para que elas servem, por que elas foram criadas para esse processo de facilitação aí. Hoje você vai ver também os professores falarem sobre os livros, não só os livros físicos. Esse é um livro que você ganha de presente, né? Sempre quando você está numa imersão do Visagismo Lab, você ganha uma dessas aqui até terminar, né? Porque a gente não sabe até quando vai durar essa edição que está impressa. E você ganha também algumas edições de livros que são digitais, que você vai ver hoje o professor Robson mostrar algumas coisas muito além da apostila. Os professores vão trazer também coisas como o medidor Rey, você vai saber para que serve o medidor Rey, como que ele é utilizado, quais são as coisas. Vamos convidar eles? Vocês estão prontos para a gente trazer eles aqui já ou não? Estão prontos? Eu só vi, ó, a única pessoa que colocou aí a cidade onde está foi o Lúcio, colocou Teresina, Piauí. Vocês que estão aí são de qual cidade? Coloca o nome da cidade que você está. Só para eu saber quais lugares do mundo, do país, que a gente está aí todo mundo junto, tá bom? Vou aceitar aqui. Primeiro, professor Robson acabou de entrar. Vou aceitar aqui. Aceitar. Eles estão entrando. Professora Tânia. Professora Thaís. Professor Robson. Hoje nós mudamos o Instagram deixar T4 é mó legal, né? A imagem fica muito boa, né? Olha, não tinha aí, antes, né? Antes acho que eram só duas, não eram? E eu não sei, minha memória já lembra de 4, eu não sei. Eu acho que na época da pandemia eram 2. Eu acho que no meio da pandemia que ampliaram para mais pessoas. Muito legal. Bom, hoje é uma honra estar aqui com vocês, né? O motivo da gente estar aqui é porque nós estamos agora há 20 dias, 20 e poucos dias aí, da última edição do Visagismo Lab de 2025. Né? A gente é uma imersão, para quem não sabe o que é, nunca ouviu falar, chegou agora. É uma imersão que nós fazemos presencial, todos os professores juntos. Normalmente é feito lá no Guarujá, no litoral de São Paulo, onde meus pais moram, na cidade onde eles estão radicados lá. E a Thaís está em São Paulo, a Thaís vai para o Guarujá, eu estou na Paraíba, vou para o Guarujá também, para a gente poder ter esse encontro. Esse ano a gente só fez 2 encontros, né? Um que foi no começo do ano e esse último agora, a gente só conseguiu fazer mais um. Mas já é a nossa quinta edição, né? É a quinta, né? Foram 3 o ano passado, correto? Um em casa. Isso. Um em casa e 2 no Delfim. É isso mesmo. Né? Então a gente vai ter a oportunidade de estar junto. A câmera da professora Tânia virou, acho. Virou aí a sua câmera. Eu estou tentando voltar. Agora voltou. Voltou. Agora voltou. Bom, eu vou começar de trás para frente. Bom, galera, eu vou tirar um pouquinho os comentários, mas não deixem de participar. Ih, professora Tânia já volta. Caiu. Não deixem de participar enviando a sua pergunta. Eu só vou tirar os comentários para não ficar no rosto dos professores os comentários, tá bom? Mas vocês enviem aqui, ó, desativar comentários. Envia no balãozinho aí que tem essa interrogação, que dá para mandar perguntas. E se você estiver assistindo ao vivo, é a sua chance de ter a sua pergunta respondida aqui agora, né? No estilo, quase que no estilo mentoria. Porque você não dá para ver seu rosto aqui, mas dá para a gente ler seu nome, dá para ler tudo. Bom, eu vou começar, aproveitando que a Thaís e o Robson estão aqui, eu vou começar usando uma pergunta que me mandaram. Me mandaram uma pergunta no WhatsApp aqui, antes da gente entrar nas ferramentas, nas coisas específicas, que o Lab é uma... Toda vez que eu mexo na apostila, eu fico pensando assim, ainda bem que o Lab é uma imersão. Você tem 2 dias ali intensos com tudo aquilo, né? Porque quando você pega a apostila, cada página é literalmente uma coisa que a pessoa aprende, né?
Não é que é um tema, não é um capítulo de 5 páginas e fica ali. Não, é como se fosse assim. Temperamentos, pum, aí lá. Inteligências, pum. Aí lá, personalidades, pum. Então são muitas ferramentas, estão ali, cores e formas, pum. Então são muitos tópicos que a gente tem a oportunidade de abordar na prática, né? A professora Tânia até falou esse dia, a gente estava conversando por WhatsApp, ela falou uma coisa muito legal, ela falou que o que ela sente que é a maior diferença do Lab é que você aprende toda essa parte teórica, só que na prática, fazendo ali no colega, vendo a gente fazer nos colegas, fazendo um no outro, né? Então você tem essa oportunidade de pôr em prática de cara, desde o começo. E a professora Tânia voltou. Já voltou. E a pergunta que eu vou fazer, vou pedir para os professores responderem individualmente sobre esse tema, porque pode ser que cada um tenha uma opinião sobre isso. A pergunta que eu recebi por WhatsApp, foi até engraçado, porque a pessoa me mandou essa pergunta, e quando eu li a pergunta, eu demorei um pouco para entender, porque vocês 3 estão há muito mais tempo fazendo visagismo com ferramentas. Eu fui ter contato com as ferramentas, na verdade, mesmo, quando eu entrei para o MBA, e principalmente quando a TAM, um dia lá no Cazu, na residência artística que a gente estava fazendo com o Cazu, a TAM levou uma pasta. Eu já tinha visto a pasta várias vezes, na CNN, no trabalho da CNN e tudo, mas eu não tinha as ferramentas, então eu não tinha um contato direto com as ferramentas. Né? O primeiro contato mesmo, acho que eu tive das ferramentas que eu vi mesmo, ela sendo utilizada, todas elas sendo utilizadas, foi na CNN, que se eu não me engano foi 2019, final de 2019, quando vocês captaram aquele trabalho de visagismo com a CNN, e até foi muito legal, porque esse dia vocês soltaram um vídeo do Evaristo, né? Sim. E foi muito legal, porque nesse vídeo, não sei se o pessoal viu aí, se o pessoal não viu, a gente pode repostar nos stories aqui depois da live, porque é um vídeo muito legal, muito interessante de ver, porque mostra eles contando o que é o visagismo, contando a descoberta deles, a vivência deles também, o que eles estão descobrindo, o que está acontecendo. Mas a pergunta que me fizeram aqui os comentários voltaram, deixa eu ver se sai aqui. Não voltaram não. Tá aí os comentários, gente? Não. Eu não vejo. Tá bom. Então, a pergunta que me mandaram é assim. Quando vocês criaram as ferramentas do visagismo, como vocês começaram a integrar as ferramentas físicas, aí a pessoa perguntou assim, qual foi a ferramenta que, na sua opinião, mais virou a chave? Aí, quando eu li, para mim até deu uma travada, porque eu li assim, nossa, eu falei, é verdade, eu tive que pensar quando foi que eu tive contato com as ferramentas, a primeira vez, como eu tive que pensar nisso. Aí eu lembrei que a professora Tânia e o professor Robson e a Thaís tinham criado uma maleta na época, que aí depois as ferramentas começaram a ser vendidas separadamente para não ficar tão caro, que era muito caro para a pessoa comprar aquela pasta, era difícil de fabricar, e aí tinha todo esse contexto para conseguir viabilizar, para que cada um pudesse ter as ferramentas que sente que tem a ver com a sua linguagem, com o seu trabalho e tudo. Então eu quero ouvir de cada um de vocês, antes da gente entrar no tema, o professor Robson já levantou a mão, que é seu primeiro, quando você teve contato com as ferramentas, quando você começou a criar as ferramentas, que acho que é até legal o professor Robson contar, porque tem uma história aí de quando ele começou a criar isso, e em contato com as ferramentas, se ele tivesse que falar qual ferramenta fez virar mais a chave na cabeça dele, depois cada um respectivamente falar qual ferramenta virou mais a chave na sua cabeça, para a gente ter uma noção e aí a gente poder entrar. Eu respondi, vou falar bem rápido aqui para deixar vocês falarem, eu contei para eles que eu tive contato com as ferramentas quando vocês pegaram a consultoria de todo o grupo da CNN, que a gente fez aquele trabalho grande de visagismo, e contei para eles que a minha primeira maleta, a primeira ferramenta física foi no Cazu, que já foi em 2022, quando eu tive acesso às ferramentas todas, e bem depois de vocês, né? Vocês já estão muito mais tempo trabalhando com isso, e eu eu falei que até hoje, eu acho que a ferramenta que eu mais gosto, talvez a professora Tânia vai mostrar hoje, não sei, a que mais virou a chave para mim, por incrível que pareça, eu gosto de todas, mas a que mais virou a chave para mim foi cores e formas, porque eu gosto da velocidade e eu gosto do que ela entrega. Ela é eu gosto da velocidade interpretativa ela entrega duas coisas, né? Ela entrega a imagem que a pessoa quer passar e ela entrega como a pessoa lida com mudanças. E isso para a gente é muito importante no dia a dia, principalmente como cabeleireiro, porque às vezes você está ali no dia a dia, ali, a pessoa fala, ela é ruiva, né? Tem um cabelo lá, né? É ruiva estilo cereja, marsala escuro, com vinho.
Aí a pessoa tem um cabelo vinho, aconteceu isso hoje com uma cliente nossa. Aí ela falou assim, ai, meu sonho é voltar a ser loira. Quando a mulher de cabelo marsala, vinho, é uma marsala com vinho ela usa. Quando ela quer voltar a ser loira, é uma mudança muito drástica, né? Porque por mais que ela queira ser loira, aí você fala, tá, tudo bem, quanto tempo você tá ruiva, marsala e vinho? Ah, eu estou usando marsala e vinho há 5 anos. Nossa, e você quer voltar a ser loira, tá? Por que você quer ser loira? Aí você usa o cores e formas ali, aí você capta algumas coisas, né? Você junta com o que ela tá falando, junta com o que ela tá te contando ali, e aí você consegue dar uma fala de feedback, de retorno, de réplica para ela. Olha, você escolheu a mensagem das formas que você escolheu. Dizem que você quer passar uma imagem mais séria, mais lógica, mais confiável, mais forte. E a cor que você escolheu aqui, das cores e formas, diz que você é uma pessoa que não lida bem com mudanças. Mas mesmo que você queira ficar loira, tudo bem, a gente pode conversar, mas como é que é para você lidar com mudança? Não, eu lido muito mal com mudanças. Aí você já fala, meu Deus, como vou pegar uma mulher marsala, ruiva, que lida mal com mudanças, assumida, eu confesso, e vai ficar loira, platinada, né? É uma mudança drástica, que no mínimo a gente vai partir do ponto que não é que a gente não vai fazer a mudança, mas a gente já consegue enriquecer o atendimento, porque daí você já começa a ter um acordo, né? Ó, se você quiser fazer mesmo, eu vou fazer. Mas lembra que eu e você já fizemos o teste aqui, o teste já disse que você lida mal com mudanças, e você até disse que bate, que realmente você lida mal com mudanças. E a sua mudança vai ser literalmente do vinho, porque é um vinho que ela usa no cabelo mesmo, a cor é vinho, do vinho para o leite, praticamente. Você vai mudar, não é da água para o vinho, mas é do vinho para o leite. Então é uma adaptação, é um processo, né? E ali, então, cores e formas, eu acho que é um dos testes que depois a professora, se ela tiver ali, ele físico, ela pode mostrar, porque esse é um dos testes que você vai ter contato nessa imersão. No Visagismo Lab, você vai pôr a mão na ferramenta, você vai ver, você vai ter ali, né, na sua apostila o que significa. Mas vamos ouvir o professor Robson primeiro. Professor Robson, quando você criou, que você não só teve contato com as ferramentas, igual eu, mas quando aquilo surgiu na sua ideia, na sua cabeça, e eu quero que você, como eu conheço a história, professor Robson, eu quero que você seja sincero, inclusive de contar a parte de que teve uma sacada também, se eu não me engano, de visão de negócios, porque você percebia que isso podia ser um negócio para você, para dar longevidade para o seu negócio. Lógico, tem a funcionalidade das ferramentas, mas eu acho que você poderia contar também um pouquinho dessa parte, porque eu acho que tem muitos cabeleireiros, muita gente que trabalha com curso, muitos consultores que também gostam de ouvir essa parte dos negócios, né? Não só da funcionalidade prática da ferramenta. E depois conta pra gente qual a ferramenta que mais virou seu cérebro. Bom, pergunta muito bacana, né? A primeira ferramenta que a gente criou foram os formatos de rosto, né? E por que a gente criou os formatos de rosto, né? Porque os profissionais, nós profissionais de beleza, nós entendemos mais pela imagem do que pela audição. Então, falar, a pessoa escuta, mas quando a gente mostra, a pessoa enxerga através da imagem. Ou seja, a imagem discursa melhor para as pessoas que estão aprendendo. Então, assim nasceram primeiro as ferramentas do formato de rosto. E não é assim, elegante, bacana como é hoje. Ela era mais simples, né? Era bem mais brejeira e eu montava com arame, depois enrolava um durex, era um negócio bem brejeirão mesmo, mas os alunos evoluíram muito rapidamente com o entendimento de formato de rosto a partir dos formatos de rosto que eu criei naquela ocasião. Também isso funcionou bastante para a gente divulgar, porque para a gente poder falar na televisão, nas mídias de hoje, nas mídias sociais, as pessoas querem enxergar o que é isso que eu não conheço. E aí você está mostrando para uma cliente lá alguma coisa de formato de rosto, a outra cliente que está próxima fala, o que é aquilo que eles estão fazendo? E aí você tem a oportunidade de explicar para a cliente e até vender para ela um serviço a partir daí. Mas a pergunta é, qual a ferramenta que mais virou a chave, né?
A ferramenta que deu uma explosão na cabeça de todo mundo foi a ferramenta que nós medimos no rosto, razão, emoção, intuição. Essa ferramenta foi arrebatadora. Por quê? Porque a gente mede o tamanho do rosto, né, tanto na altura quanto na largura. Mas dividir os terços, explicar como a pessoa pensa, aí foi incrível. E aí os alunos realmente, nossa, abriu uma vida enorme para eles. Mas eu e a professora Tânia e a professora Thais já fizemos palestra em vários lugares. Quando a gente mede, usa o medidor Rei e mede o rosto de alguém, nossa, é espetacular. As pessoas ficam completamente impactadas porque elas encontram a resposta, né? A resposta que está por trás das medições. As respostas que entregam verdadeiramente a resposta da onde foi que nós tiramos aquela informação. Da parte racional, da parte emocional e da parte intuitiva. Então, a ferramenta que mais virou a chave foi o medidor Rei. Ele também não foi criado desta maneira. Ele foi criado de uma outra maneira, a gente foi adaptando. Hoje ela é extremamente elegante, tem régua, tem todos uns ajustes extremamente interessantes. É muito criativo hoje. Mas quando começou, a ideia já era medir razão, emoção e intuição. O resultado foi arrebatador e até hoje em tudo que a gente vai, em todo lugar que a gente vai, tudo que a gente faz. E mesmo quando a gente atende a cliente, quando a gente mede o rosto dela, ela percebe que tem um processo matemático por trás daquilo que está sendo feito e que a resposta vem das medições da sua face. Isso daí é sensacional e até hoje, em todos os lugares que a gente faz, as ferramentas são maravilhosas, mas o medidor Rei é o que mais impacta tanto quem está aprendendo quanto a cliente que está sentada na cadeira. Muito bom. Professor Robson, antes da gente passar para a professora Tânia poder falar, a professora Thais, você pode mostrar lentamente cada um dos 7 formatos aí de rosto e o medidor Rei no final, que é o que faz as medições direitinho, só para a gente ter ele gravado aqui na live aí, cada um deles? Perfeito. Primeiro, o formato do rosto redondo, marcado pela cor azul e que faz parte de uma determinada família. Em seguida, o formato do rosto quadrado, que está marcado pela cor vermelha e que também tem a sua família correspondente. Em seguida, nós temos o formato retângulo alto, que é marcado pela cor laranja e faz parte de uma outra família do que a família do redondo e do quadrado. Completando os retângulos, nós temos a figura do retângulo baixo, que é marcado pela cor magenta e que faz parte da mesma família dos retângulos. Em seguida, nós temos o triângulo baixo, ou triângulo de base baixa, ou simplesmente triângulo, marcado pela cor verde e faz parte da família dos triângulos. Depois nós temos o triângulo alto, marcado pela cor amarela, que também é conhecido como triângulo de base alta, ou triângulo alto, ou triângulo invertido. Academicamente, todos esses formatos são aceitos. E faz parte também da família dos triângulos. E, por fim, o terceiro formato, que é o formato losango, marcado pela cor branca, e que
é um formato extremamente interessante porque ele mostra qual a parte do rosto que é mais dilatada durante o atendimento. E as pessoas, tanto as clientes quanto quem está observando a curta, a média ou a longa distância, tem um efeito visual extremamente incrível. Quando a gente vai para o formato de rosto, né, primeiro que a gente vai fazer é medir a altura do rosto. Então a gente pega a ferramenta, coloca lá onde começa o rosto e onde termina o rosto. E a gente vem aqui e prende a ferramenta e agora nós temos aqui o tamanho do rosto desse cliente. Tem uma régua embutida aqui e você vê a medida. Agora você sabe exatamente qual é o tamanho do rosto do cliente. Nós fazemos essa anotação. O rosto do Robson tem tantos centímetros. Ô, Ró, uma coisa só que você estava falando aí, agora eu pensei quando você está falando da altura, muitas pessoas não conseguem entender como que pode ter um rosto formato de retângulo baixo. Quando a pessoa vê as ferramentas, ela olha aquela ferramenta, ela pensa, mas como um rosto pode ter esse formato? E quando você falou essa questão da altura agora, do medidor aí, é uma coisa que acho que você pode só dar um exemplo. E quando a gente mostra isso para os clientes, normalmente o retângulo baixo, às vezes ela até vira assim, achando que que ela tenta arrumar, como se não pudesse ter, né? Então, se você puder comentar como que pode existir um rosto nesse formato, o que a gente leva em consideração, é legal para as pessoas entenderem um pouquinho só dessa... Olha que interessante, eu estou medindo aqui o tamanho do rosto do Robson, na altura. Agora eu vou inverter a ferramenta para mostrar na largura. Olha como na largura sobra um espaço aqui, tá vendo? Significa que o meu rosto é mais alto do que largo. Certo? Mas existem muitas pessoas que têm o rosto na altura mais estreito e mais largo nas têmporas. Nas laterais, o rosto é mais volumoso. Expansivo. Fala aí. Como chama? Expansivo. Mais expansivo. E aí a gente pode até, por exemplo, falar para os profissionais que estão escutando a gente agora, ou que vão escutar em qualquer momento, que é possível você observar quando uma pessoa usa um cabelo muito volumoso em cima, né? Ela tem a sensação de que o rosto é muito estreito e mais expansivo nas laterais, então ela pede um cabelo sempre que tenha mais volume, porque esse volume faz com que o rosto fique equilibrado, né? Então, independente de você perceber o rosto ou não, observa quando a pessoa tem o cabelo muito volumoso, olha para o rosto que você vai perceber que ela tem maior expansão lateral do que na altura. Deu para evidenciar? Eu tenho uma cliente que eu corto o cabelo dela e ela é oriental e o rosto dela dá para ver direitinho que é muito estreito aqui na altura, bem estreito mesmo na altura. E ele é bem mais expansivo aqui, como a professora Tânia falou, apesar de ser um rosto pequeno, né? Ela não tem um rosto quadrado, porque dá para ver que as paredes não são... Que realmente essa parede aqui dela que acaba sendo muito maior do que a altura, mas é muito curioso, porque tem um rosto pequeno, na verdade. É um rosto retângulo baixo, mas pequeno. Não é um rosto, né? Dá uma sensação muito diferente. Isso é uma curiosidade que acontece muito, Pi. Mesmo com outros formatos de rosto. Quando o rosto é mais estreito, as pessoas confundem muito porque acham que o retângulo alto tem que ser sempre muito longo, que o triângulo tem que ser sempre muito estreito. E, na verdade, essas são as dimensões que acontecem porque somos pessoas reais, extremamente miscigenados. Então, isso é uma coisa que acontece e muito. A pessoa fala, eu medi, eu acho que é um retângulo alto, mas ele é tão pequeno. E a gente fala, não, é exatamente isso, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito. E se você puder comentar um pouquinho só disso, tá? Porque lá na imersão do Lab, tem um momento muito importante na vivência lá, que o professor Robson cola todos os formatos de rosto em desenho mesmo, em formato de rosto humano mesmo, né, das bonecas. Então você tem todos os formatos na parede
E aí tem aquele momento em que a gente está todo mundo ali junto com os alunos, tudo, e existe um momento em que vocês mostram para eles como identificar o rosto externo e como o rosto interno também, né? Que a professora Tânia acho que faz essa parte com ele, né? Não é isso? Lá, que tem essa parte que é feita lá ao vivo. Porque é uma coisa também que acontece muito, porque eu acho que uma das coisas que eu vejo que resolve bastante no Lab é que no Lab, como a gente tem essa vivência de olhar para aquele paredão com os formatos de rosto boneca humana lá, que tem lá, aí é o professor Robson e a professora Tânia explicarem essas questões das dimensões que você acabou de falar. E depois terem o exercício deles terem que fazer duplas. E eles descobrirem o rosto externo e aprenderem a identificar o rosto interno, soluciona muita dúvida sobre esse problema, sobre essa questão de que fica sempre meio difícil de compreender. Né? Então eu queria que você contasse um pouquinho também dessa vivência, como você já fez várias vezes essa vivência com eles onde todo mundo está ali, fica aquela coisa de descobrir, porque surge muita dúvida, né? É uma coisa que dá sempre muita dúvida, e ali no presencial a gente consegue ter aquela coisa de... E ali parece que a visão abre, assim, quando eu lembro da cara do Bira, quando o Bira estava lá, eu lembro quando ele começou a ver a cara que ele fazia, assim, que tipo assim, agora eu vi, agora eu tô entendendo o que vocês estão falando, porque aprende essa questão das proporções, das dimensões, né? Como é que você vê isso? Eu acredito que, assim, o principal do que a gente pode transmitir ali é tirar a dúvida que muitos têm sobre o que observar, né? Falando do externo principalmente, porque o interno a gente toca, a gente, né, fica sem dúvida. Quando você aprende a tocar esse rosto, entender o que você está buscando, você não tem mais dúvida sobre isso. O externo, normalmente, é onde gera a dúvida, primeiro porque nós temos tecido e outras coisas que vão dando essas percepções. Mas o fato da gente pontuar qual é o ponto em que você vai observar, né? Então, qual é o ponto central que a gente trabalha para entender? Daqui para cima, você vai olhar as linhas para entender se são retas, curvas, se são inclinadas. E com o fato de você delimitar isso, né? Então, pontuar e observar as inclinações, é como se realmente tivesse rasgado um véu e você falasse: nossa, a vida inteira eu fiquei tentando olhar o todo com um monte de interferência, e aí você consegue entender por que dessas dúvidas que sempre surgiram. Né? Eu costumo falar que, assim, quando a gente vê uma receita na internet, a gente está vendo ali o passo a passo, mas a gente só vai ter certeza daquilo que de como vai ser, como vai ficar pronto o meu prato quando eu executar. Então, o Lab é essa possibilidade de você executar. Então, você termina ali tendo a resposta, a mão na massa, e aí você entende o caminho para que você vá repetir essa receita nas próximas vezes com mais segurança, com mais consciência, porque o grande ponto é onde é que a gente tem que olhar. Então, o ponto central do zigomático, dali para cima, dali para baixo. A gente não vai observar até o ponto do queixo. Então, até onde a gente vai observar? Qual o movimento dessas linhas? Como é que a gente pode harmonizar? Se a gente for trazer o intencional, como é que a gente vai fazer disso intencional? Então, eu acredito, Pi, que é nesse momento que muitas pessoas que vivem já buscando informação do visagismo, seja em curso presencial, seja em curso online, seja em cursos diversos, tem essa experiência de viver algo que não só é prático, mas é revelador. Porque você consegue, independente da metodologia que você segue, né, se você vai trabalhar com 7 formatos primários, se você vai usar os secundários ou não, você passa a entender como como identificar essas linhas e a interferência que isso gera num rosto, né, o que isso tem de impacto nessa comunicação. E para fechar aqui a minha participação, falando da sua pergunta inicial, o teste de cores e formas é o meu queridinho, Tânia sabe, eu tenho uma paixão por ele.
Mas, se eu fosse falar a minha atuação profissional, porque eu diria que, assim, o teste de cores e formas foi importante para Thaís Pessoa sair de um cabelo, né? Que amanhã, inclusive, eu vou fazer uma live para falar exatamente sobre isso, que é o seu posicionamento pode estar te sabotando. Porque eu usava um cabelo num tom de loiro frio, às vezes até deixava esquentar um pouco, mas eu tinha uma ideia de algo que eu queria ser e não entendia por que não ficava bem. Então, quando a Tânia, quando a gente começou a trabalhar com coloração pessoal, eu não trabalhava, quem trabalhava era a Tânia. E quando a Tânia fez o teste comigo a primeira vez, aquilo foi para mim, assim, extremamente revelador. Porque entender que as minhas cores eram quentes e não frias foi o primeiro alerta que me acendeu de por que eu nunca estava... Eu repetia aquele loiro, eu buscava aquilo, mas eu nunca estava tão feliz. Então, quando na metodologia eles começaram a usar a questão das mechinhas, e aí lá para frente, né, vieram as mechas mesmo para que a gente pudesse fazer a comparação com a cliente, e hoje muito do que eu posso exercitar nas colorações, ou até do que a gente ensina no Lab, eu entendi que, na verdade, eu buscava um posicionamento, uma estratégia que não era de harmonia. Então, aquilo não vinha de encontro nem com a minha personalidade, nem com a minha característica. Eu tinha uma ideia de beleza, que eu acredito que é muito geracional, né? Eu sou millennial, então dentro das millennials, né? Paquita, Xuxa, foi algo muito importante na nossa vida. Então acho que a gente tinha esse espelhamento. E eu, através do teste de cores e formas, eu fui entender que eu precisava me reconhecer. Então, aquilo foi muito impactante, porque até então eu achava que eu era... eu já fui camaleoa, né? Filha de Robson e irmã de Pietro, eu já usei para quem é colorista, né? Do 1 ao 9, eu já, para quem não é, do loiro, branco, platinado ao preto escuro, de cabelo curto, ruiva, laranja, todas as cores que você possa imaginar, violeta. Mas hoje eu compreendo o que me faz sentir bem, qual que era a dificuldade que eu tinha de posicionamento. Então, Pi, eu diria que ensinar para as pessoas identificar o tom de pele, o subtom, ou esclarecer a questão da temperatura, e mais do que isso, como você vai respeitar e acolher o seu cliente quanto à cor que ele está buscando, porque às vezes a cliente fala, eu não quero mais o mesmo loiro, eu quero modificar, e o profissional vai lá e faz algo ainda igual. Então, assim, eu entendo que é muito difícil entender uma coisa que eu aprendi muito com o visagismo, e que eu acredito que por isso que nós dois, eu e você, gostamos muito do teste de cores e formas, é o lado humanizado, é respeitar o gosto da pessoa e trazer isso como valor principal, pilar principal e negociável, coisa que nós 4 temos, né? O principal é valorizar quem é essa pessoa, o que ela deseja, que ela se sinta bem, independente de qualquer coisa. Então eu diria que assim, eu nunca me senti mal, loira, mas eu nunca me senti plena, né? Então, assim, eu já estou um tempinho com o cabelo natural, porque vocês sabem que eu vou fazer um ajuste, que está chegando. Inclusive, no próximo Lab já vai estar pronto. Foi estrategicamente feita dessa maneira, porque eu queria gerar esse impacto, então deixei sair bastante, tenho falado sobre isso, o quão importante é você pensar, ser estratégico, ser intencional. E eu, como consultora de imagem, acredito que o visagismo é o ponto de equilíbrio da balança para que a gente possa sair da moda e ditar a sua própria moda. Porque o consultor de imagem, não todos, tá? Não estou generalizando, mas ele é visto como alguém que traz a moda para a vida para a pessoa. E eu ouso dizer que eu, como consultora de imagem visagista, faço você entender o que é moda para você. E gostaria de, dentro do Lab, te ensinar a fazer você criar moda de acordo com o ideal da sua cliente. Porque é isso.
né? Eu agora, no auge dos meus 43 anos, vivendo aí o período de menopausa, é verdade, viu? Eu posso dizer que a gente passa por inúmeras transformações e a gente tem que repensar sobre tudo aquilo que a gente está vivendo. E aí eu já não tenho mais a expectativa de agradar os outros, porque eu posso me agradar. Né? E nesse momento eu posso dizer para pessoas de 15, 20, 30, você não precisa esperar chegar num ponto. Você pode encontrar profissionais que estão dispostos e nós podemos auxiliar profissionais que têm essa disposição a entregar isso para os seus clientes. Então não é seguir o modismo, e sim fazer com que você escolha e saiba aquilo que vem de dentro. Falei muito, Pi. Não, falou, tá certo. Não, eu acho que é importante trazer isso, porque isso também, quando você fala isso, traz várias coisas. Traz a questão da ferramenta que mais mexe com a questão mesmo do trabalho que você faz, que é uma coisa muito importante, porque para a gente também, tem uma coisa que as ferramentas que você mostrou, elas falam muito, se comunicam muito com a gente, quando a gente, como cabeleireiro, como colorista, aprende a olhar para essas ferramentas, é que a gente compreende coisas que para a gente passava batido, que era o quê? A questão por exemplo, principalmente da temperatura e do contraste, é uma coisa Sim. que o colorista tem isso quase que intuitivo, mas o intuitivo não é igual você ter consciência. Quando você tem consciência de uma coisa, você constrói muito mais, né? Porque quando você constrói aquilo de forma intuitiva, você fica um pouco... Por mais que tenha talento você construir intuitivamente, você fica meio que travado. Quando você vai numa imersão dessa, quando você escuta você ensinando lá, eu mesmo tendo 200 mil anos de dinossauro de coloração, quando eu vi a primeira vez, o que me bateu assim foi essa concepção de, opa, tudo bem, temperatura é uma coisa que a gente pode pensar, a gente sabe, porque quando a gente vai preparar um tonalizante, a gente pensa nisso, mas normalmente a gente pensava nisso muito no cabelo, né? A gente pensa que a temperatura do cabelo é bonita, então a pessoa tem que gostar ou vai gostar, né? E, na verdade, quando a gente chega no visagismo, a gente vê que não é só isso, que a temperatura pode contribuir para a pessoa ter uma adaptação melhor, para a pessoa depender de menos recurso, para várias coisas, até para comunicar uma mensagem, tudo isso. E a questão de contraste também. Porque o contraste, Exato. Que é uma coisa que eu acho que o cabeleireiro não pensa no contraste com pele, o cabeleireiro ele pensa no contraste do cabelo. Então Exato. Ele pensa nos contrastes do cabelo. Então, não vou fazer aqui um pouco de contraste. Quando ele está falando um pouco de contraste, ele não está pensando contrastando com a tua pele. Normalmente ele está falando contrastando o cabelo com o próprio cabelo, né? Tendo contraste. Então isso é uma coisa que quando cai ali no visagismo, tipo, dá um choque, assim, que você fala, opa. Então é como se a gente... Eu lembro que no começo, há muitos anos atrás, quando a gente fazia os primeiros cursos, quando a gente montava, tinha uma coisa de que o visagismo, a gente começou a falar que o visagismo não era só a cabeça da cliente, não era só a face, era o corpo inteiro. Quando a gente cai para essa coisa da temperatura, do contraste, a gente vê que a cor de cabelo não é só o cabelo, mas é o cabelo, é o rosto, é a pele da pessoa, é as marcas que ela tem, enfim, são várias. Então você pensa na cliente mais 360. Por isso que você vê muito cabelo de Pinterest, de Instagram, de costas, né? Ou até você vê uns bonitos de frente, mas com uma maquiagem que é linda, mas que foi completamente direcionada, não vou nem falar manipulada, direcionada intencionalmente para algum lugar e tá tudo bem. Eu brinco assim, eu como colorista, eu tenho uma coisa que eu já falei, acho que vocês já ouviram falar isso, eu como colorista, eu tenho que dizer, colorista é um dos maiores... um dos maiores profissionais de capacidade de transformação de visual, mas perde para o maquiador. Por quê? Porque mesmo a gente sendo colorista e fazendo mágica, a hora que a maquiagem vem, ela, pum, a cor do cabelo ela aparece. E eu lembro que antes da gente ter contato com o visagismo, lá atrás, comecinho dos anos 90, quando a gente ainda trabalhava mais em salão, fazia evento, fazia desfile, show, quando você pegava as maquiadoras que trabalhavam com a TAM, a Cherry, tudo, a primeira coisa que a pessoa queria ver além do rosto é qual era a cor que você tinha feito. Porque ela tinha capacidade, como maquiadora, elas têm a capacidade
de criar uma ambientação, vamos chamar assim, não vou nem chamar de harmonização, mas uma ambientação que equilibra os mundos entre pele e cabelo, cor do cabelo, vibração do olho. Elas têm essa fluidez, essa facilidade. Já quando a gente aprende no Visagismo Lab, ou quando a gente tem um contato com essas ferramentas que você mostrou, a gente consegue ter como termômetro de equilíbrio dessa temperatura e desse contraste a compreensão de que o cabelo vai interagir com o rosto, com a pele, com outras coisas. Então a gente não pensa no cabelo, é como se a gente pensasse no cabelo, na cor de cabelo, a gente pensava só onde tinha cabelo. A gente não pensava tanto para frente, porque a gente sabia que a maquiagem depois deixava ela bonita. E equilibrar, sim. E não só bonita, fazia o cabelo, a cor do cabelo vibrar, aparecer. Né? Tanto que uma maquiagem ruim também fazia o contrário, matava a cor do cabelo. Quando a gente participava de campeonatos, a gente via isso. Às vezes a cor era bonita, o corte era bem feito, mas a roupa não era tão boa e a maquiagem era ruim. Né? E isso matava o cabelo. Então, é uma coisa que a gente aprende nessa imersão, nessa ferramenta, que é muito legal, porque você direciona o olho, estou falando como colorista, como cabeleireiro, eu aprendi a direcionar o olho para um outro lugar, né? Para olhar e começar de um outro lugar, porque a gente começava pelo cabelo. Você olhava o cabelo da cliente, virei de costas, aí você olhava o cabelo, olhava o rosto dela, não, acho que vou fazer assim, o máximo que a gente falava, ela é meio branquinha, ou ela tem isso, ou ela tem sarda, então eu vou fazer tal coisa, era o máximo. E a gente aprende a pensar muito mais com uma cabeça de colorista visagista mesmo, amplia a nossa mente, né? Mas vamos ouvir a professora Tânia, porque esse assunto da cor, a gente fica aqui 6 Acho meses. que nós vamos precisar de 5 lives. Posso fazer só um comentário? Assim, Só um comentário, né? Eu estava aqui viajando, né? Se o rosto é um mapa de quem é o indivíduo, a gente precisa desvendar o mapa de quem é o indivíduo, que está no rosto. Então, o visagismo é o Waze. É o quê? Eu ouvi. Se o rosto é o mapa, o visagismo é o Waze. Que ajuda você a encontrar qualquer coisa que você queira se você souber olhar. Olha mesmo. Essa foi boa, é verdade. Eu não estou aqui dormindo, não. Estou aqui pensando, não. Você sabe uma coisa que você me fez refletir, que a gente, no Lab, a gente bate muito nessa tecla para colorista. Tem colorista que às vezes fala, eu não corto cabelo, então eu não sinto a necessidade do visagismo. Mas, além da cor, né, além da temperatura e do contraste, a técnica que você usa no cabelo modifica o formato de rosto externo. Então, é muito importante, porque não adianta a pessoa cortar o cabelo com uma pessoa e fazer a cor com outro colorista que não esteja conectado, porque ele não vai saber vestir esse corte e vai modificar a comunicação desse rosto. Então, é muito importante para um colorista que quer ter essa personalidade, essa personificação, essa individualidade no seu trabalho, entender de visagismo sim, porque ele modifica o formato de rosto, ele apaga ou valoriza essa coloração e ainda o contraste pessoal, ou seja, ou ele coloca essa pessoa em primeiro plano e destaque, ou vai ter um belo cabelo bonito escondendo essa pessoa. Não, agora você matou. Agora você matou o que você matou. Vou até falar devagar isso aí, porque isso aí, às vezes, eu estou falando isso como cabeleireiro, tá? Eu sei que o pessoal que vai para o nosso Visagismo Lab, tem galera que é de óculos, tem consultor de estilo, tem maquiador, tem fotógrafo, tem gente da moda, é misturado o grupo, e a nossa imersão, ela também é adaptada desde o começo, quando a galera se inscreve lá no presencial, ela recebe um questionário, né, com várias perguntas para contar o que ela faz, qual ambiente ela trabalha, que a gente personaliza as dinâmicas, as vivências em cima das necessidades específicas de cada um, por isso que é um grupo pequeno, no máximo 10 alunos, porque a gente precisa criar, vamos supor, se a gente vai falar de coloração de cabelo, e tiver gente de óculos, a gente vai falar das colorações das armações, a gente vai falar das colorações de pele, a gente vai falar de várias coisas de acordo com o grupo que está ali. Mas agora eu vou falar isso, porque eu acho que isso aí que você falou agora serve tanto para o óculos, que a professora Tânia vai mostrar, quanto para o cabelo. Repete essa última frase, essa última explicação de que
quando a pessoa acerta o contraste, é isso que você falou, é isso? Isso. Ela pode ou fazer um cabelo bonito, ou comprar um óculos bonito, ou até fazer uma maquiagem bonita, ou ela pode fazer com que o rosto apareça, ou só o cabelo seja bonito. E como que faz esse trabalho do rosto aparecer junto e aparecer de verdade, né? Porque uma coisa às vezes a gente tem um cabelo bonito, às vezes a gente tem um óculos bonito, mas não é o que chama atenção, não somos nós, é a coisa. E tudo bem, pode ser uma estratégia chamar atenção para a coisa, para o cabelo, tudo bem. Mas, como visagistas, esse resgate que a professora Thaís está falando, é você ter a capacidade, junto com o que o professor Robson trouxe também, de lembrar que como o rosto é a sede da identidade, e como o visagismo trabalha valorizando e estudando e analisando e lapidando e embelezando e tudo que vocês quiserem dizer aí para o rosto, essa coisa de destacar a personalidade através do rosto, trazer a sua identidade para fora desse trabalho, fazer ela aparecer. Isso é uma coisa que a pessoa, tem gente que corta, agora eu vou deixar a professora Atena falar, mas eu vou bater. Tem gente que corta cabelo bonito, maravilhoso, tem gente que faz cor de cabelo lindo, maravilhoso, tem gente que vende joia linda, maravilhosa, mas ela não faz a cliente aparecer. Ela faz o cabelo aparecer, e o cabelo, a cliente é o cabelo também, mas ela não faz aquela personalidade. A pessoa não sente a sua própria força. Eu acho que é sobre isso, né? A pessoa não sente a sua própria força. E quando você vê um ator, um cantor, ou uma pessoa na internet que você segue, que você sente a força da pessoa, não é só a roupa que ela está usando, é alguma coisa que você viu que você não consegue identificar, porque a força vem. Você vê a força para fora, você vê a identidade ali. E isso é muito rico, né? É o que todo mundo quer, na verdade, mas não consegue perceber, porque muito, entre aspas, é muito sutil ao mesmo tempo. Então, essa sacada de visagismo é rock and roll. Levando ao pensamento do professor Robson, o Waze no visagismo te traz para dentro, né? Te traz naquilo que é autêntico em você. Então, essa é a bússola, né? Esse é o nosso caminho. E para falar do Visagismo Lab, que vai acontecer no dia 1 e 2 de setembro, aqui no Guarujá, que nós estaremos aqui esperando por você nessa última edição desse ano, ou nas próximas edições do próximo ano. Essa edição e as outras edições, elas são preparadas com muito carinho. Vocês recebem um e-book que acompanha com todo o material, com toda a parte teórica, mas é lógico, é um laboratório, é uma imersão, então é um mergulho em práticas, e lógico que a teoria tem que trazer a base. E como eles já falaram, né, muito, nós trabalhamos com alguns testes, entre eles o Cores e Formas, que é o queridinho, eu falo em todos os cursos que nós fazemos, que sempre isso é uma forma de você reconhecer o seu cliente muito rapidamente, porque é uma ação subliminar do cérebro que te dá essas respostas, mas nós trabalhamos também aqui no Lab com o teste de Enneagrama, personalidade, qual é a sua personalidade, como que você pode inserir isso e trazer esse conhecimento para o seu cliente. E eu não digo só que hoje nós falamos muito de cabelo, né? Mas como o Pietro mesmo falou, nós temos pessoas de todas as áreas. E quando a gente fala de ferramentas, né? Eu quero trazer uma informação aqui para o Pietro e para os demais aí. Como eu que mais navego entre essas saídas das ferramentas, então os óculos é a ferramenta que mais é vendido não só para a área de ótica, mas também para os barbeiros. E quando eles falaram de um rosto pequeno, olha um rosto pequeno aqui com uma armação retangular e olha um rosto pequeno aqui com uma armação retangular. Então, a gente fala sobre o rosto de uma forma geral, sobre toda a estrutura, as escalas, o tamanho, as expansões. Então, a gente estuda isso profundamente. E quando a gente pensa na ferramenta de formato de rosto, essa é a ferramenta que mais te aproxima do cliente rapidamente. Por quê? Porque como todo cliente quer saber qual é o seu formato de rosto, e ele tem todo um colorido que atrai, que brinca, que tem uma coisa lúdica, isso faz com que você possa não só entender sobre essa geometria do olhar, mas também o cliente. Agora, o medidor Rey, ele traz para o cliente uma informação direta de como ele interage. Então, cada ferramenta ela tem um caminho para ser percorrido.
Então, às vezes, os barbeiros gostam mais de trabalhar com óculos, porque eles acham que isso é uma facilidade para se aproximar, porque é uma raiz a mais para eles poderem trabalhar com a imagem. Mas, de uma maneira geral, assim, a gente sabe que as ferramentas, elas são uma forma de você criar vínculos e conhecimento sobre o seu cliente. E é para o cliente uma vivência. Então, quando você promove uma experiência, essa experiência sempre ela traz boas energias, bons sentimentos e traz também uma proximidade. Então, o que a gente quer com as ferramentas é trabalhar isso, trabalhar a proximidade. No Visagismo Lab, ainda vocês vão receber alguns livros digitais, 2 livros digitais, não é, Robson? Quais são esses livros, Robson? Visagismo semanal. Eu estou mostrando ele aqui físico, mas ele é digital, que você vai receber. Certo? Certo. E é uma experiência muito legal, porque a cada dia do mês você tem uma reflexão a respeito do visagismo, você tem uma citação, tem uma reflexão, depois uma explicação do contexto e, por fim, 3 perguntas para você mesmo responder. Isso ajuda você a entender cada vez mais. E o segundo livro, também digital, é Imagem Pessoal Inspiradora. Né? Ela também vem no formato de mensagens inspiradoras e ela traz, por exemplo, uma imagem digital, né? Uma imagem e uma mensagem nesta imagem. Então, são várias imagens que falam: a verdadeira beleza é encontrada na autenticidade. Não tenha medo de se mostrar ao mundo exatamente como você é. E aí tem a imagem. Então, é um livro de imagens. O seu microfone, ele está dando um... Está pulando ruído. Um pouquinho. Tá pulando. O importante, vamos achar aqui, ó. O importante para a gente deixar essa mensagem é que esses 2 livros, e-books digitais que você recebe, ainda tá, né? Tudo bem aí, Robson? Tudo bem. Tudo bem? Então, esses 2 livros, e-books digitais que você recebe, eles são realmente para trazer inspiração. Nós somos educadores e a gente também gosta de propagar o máximo possível a relação da leitura e de te inspirar para que isso traga um desenvolvimento maior sobre isso. Ainda lembrando que você recebe a apostila, que da forma vai seguir o nosso conhecimento lá. E ainda um livro físico que o Robson escreveu junto com 2 colegas, que é um livro que traz a inspiração de vários profissionais da beleza que foram estrelas, que são estrelas e que contam ali um pouco da sua carreira. Isso porque a gente também é importante que a gente possa refletir e se inspirar em pessoas. E essas pessoas têm a possibilidade de também perceber o quanto a gente tem de potencial. E o Lab, ele trabalha nisso na relação da mentoria. A mentoria ainda está picando. Está picotando, né? Um pouquinho, está picotando um pouquinho o áudio. Por que será? Vamos ver, ficou melhor assim? Não, né? Não adiantou. Deixa eu ver uma coisa, faz um teste, fala um pouquinho, Thaís. Tá me ouvindo? Eu acho que eu e o Robson estamos no mesmo ambiente e de repente fez alguma coisa lá que ele estava falando. Deixa eu ver, da Thaís acho que não está não, peraí. Fala um pouquinho, Ró. Acho que ele travou. Agora voltou. Eu não estou usando Wi-Fi, estou falando no meu Wi-Fi do meu telefone. Então, peraí. Vamos fazer assim, ó. Ró, entra e sai de novo, Ró, o seu, por favor. Eu te aceito de novo. Por favor. Aí. Olha aí, já são Continua, professora Tânia. Está cortando um pouquinho da Tânia, de LED. Parece uma coisa aqui. Ele vai voltar já. Ó, deixa eu colocar aqui para você responder uma pergunta que colocaram. Tá bom. Hoje não era para me falar, era para mim ficar quietinha. Um pouquinho. Perceberam que não era?
que o importante já deixou de recado aqui. Ó, O que vocês diriam para quem acha que o visagismo é sobre imagem, sem saber camadas emocionais, psicológicas envolvidas? Eu diria que a pessoa conhecer mais que tudo que a gente propõe para a imagem é para uma pessoa. E se é para uma pessoa, você tem que entender que você está cuidando do físico, do emocional, né? E a imagem vai muito além da estética, né? Muito além da aparência. Então, acho que a pessoa tem que se aprofundar, conhecer mais, o momento, principalmente, que a gente... Dri, são 18 horas. Vamos dar um beijo, porque não parou de chiar. não parou de chiar. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Se você tem mais perguntas, deixa nos comentários e a gente vai gravar para vocês aí nos stories, vai colocar aí mais informações. Mas deixa sua mensagem nos comentários, escreve aí, e vai ser muito legal para a gente poder responder, poder estar com vocês. Ô, Ró, faz as considerações finais aí, você e a Thaís. Ó, minha consideração final é a seguinte: é uma oportunidade imperdível e tem muitas oportunidades, principalmente para a pessoa usar as ferramentas, e a mentoria de expansão é sensacional. Thaís, você tá? Vou reforçar o que você falou. Se você tem dúvida, se você quer saber mais sobre alguma coisa que a gente passou aqui, abordou, ou até sobre o Visagismo Lab mesmo, deixe sua pergunta, deixe seu comentário. A gente adora trocar ideia, principalmente quando vem muitas perguntas sobre algum tema, a gente volta aqui os quatro e sempre está disposto a falar sobre algo. Então, o nosso maior propósito aqui é desenvolver pessoas que são tão apaixonadas pelo visagismo quanto nós. Então, saiba que aqui você tem um porto seguro para onde você pode navegar e mandar suas perguntas. É isso, espero encontrar todos vocês no dia 1 e 2 de setembro. Muito bom. Otá, o seu áudio está muito bom, não está picotando. Será que você poderia só arredondar o que a professora Tânia e o professor Robson falaram sobre a questão de começar numa ouvidoterapia e o que é a mentoria de expansão? Só para a galera entender que além do próprio curso, além do aprendizado, das apostilas, dos livros, das ferramentas, que eu senti que a professora Tânia tentou falar sobre isso, mas foi na hora que o áudio começou a picotar. Sim, lógico. Quando a gente fala que inicia na ouvidoterapia, a gente sabe que cada profissional, ainda mais por ter áreas diferentes, tem alguns que chegam com o visagismo cru, outros que chegam com muito conhecimento, mas que não conseguem colocar em prática, ou que querem refinar esse lugar, né? Então, a ouvidoterapia é para saber como a gente está, como a gente chega, qual a expectativa do que a gente traz para ali. Então, a gente entra na imersão mesmo, na vivência sobre formatos de rosto e tudo isso que a gente já conversou aqui, análise de temperatura, formato de rosto, como traçar serviços para o seu cliente, como trazer óculos, associar consultoria de imagem, acessórios, enfim. No final, né, depois de toda a parte imersiva no visagismo, nós temos a oportunidade de vivenciar mentorias com cada um de nós. Então, tanto eu, o professor Robson, Tânia e o Pietro. O que vai determinar? Primeiro, vocês podem passar em mentoria com os 4, ou você pode direcionar, eu quero aprender a vender mais, porque eu não consigo fazer esse romper de profissional da área de beleza para visagista. Eu quero aprender, tirar todas as minhas dúvidas quanto à parte de cor. Então, você vai ter um encontro comigo, uma mentoria comigo, onde eu e você, ou você e o Pietro, você e o professor Robson, vão ter essa tomada estratégica. Se você quer desenvolver um curso, você vai sentar com a professora Tânia e ela vai te dar o passo a passo. Faça isso, faça aquilo, desenvolva dessa maneira. Então, assim, você tem 4 profissionais que atuam, que ensinam aquilo que vivem e que vão estar te auxiliando a ser estratégico
para aquilo que é o seu objetivo de negócio. Seja ele acrescentar algo ao seu trabalho, criar algo novo, e isso assim, seja cursos online, seja... É muito amplo, porque cada um de nós trabalhamos com diversas, né, somos multifacetados, mas essa mentoria é o momento de você viver o one-on-one, para que você tenha essa diferença, né, essa individualidade e consiga ir além. Muito A Daiane bom. colocou aqui, ó, que vai estar com a gente. Thaís, minha querida mentora e professora, me ensinou tanto. A Daiane vai estar com a gente no Lab, já foi minha mentorada também, e vem agora para conseguir ir além, para você ver como é importante a gente entender que o próximo passo não é eu aprendi e não tenho mais necessidade. O próximo passo é saber que você sempre tem algo a buscar para refinar aquilo que é o seu desejo. Então, a ouvidoterapia e a mentoria final é esse refinamento, onde essa imersão, o que é que você vai levar, né? A gente quer que você leve algo a mais daquilo que você podia imaginar, que é um projeto para aquilo como executar tudo aquilo que você aprendeu. Muito bom, muito bom. Bom, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, professora Tânia, que o sinal estava cortando aí, ela acabou saindo, caindo. Mas agradecer ela aí, ela trouxe também a mensagem falando sobre a questão dos óculos aí, toda essa questão que o professor Robson também mostrou, a professora Thaís. A gente se vê aí no dia 1 e 2 de setembro, para quem for presencialmente. A gente se encontra lá no Visagismo Lab. Obrigado, Rob. Obrigado, Thaís. Beijo, professora Tânia. Obrigada. Tchau, tchau.